programa Você Pode Ser Feliz, hoje com a pergunta, você sabe esperar? Olha, saber esperar é algo de gente inteligente, de gente que consegue se adaptar. Se a gente olhar Piaget, lembra que ele fala que a gente vem assimilado geneticamente, depois a gente entra no processo onde você vai começar a colocar novos acontecimentos, né, chamado acomodação, aprendizagem, e depois vem a fase da adaptação. Uma pessoa que consegue se adaptar ao mundo, que consegue, portanto, dar conta da realidade, é uma pessoa inteligente. Quem não consegue se adaptar não é inteligente. Inteligente é aquele que sabe escolher as melhores coisas. Espero que todos nós saibamos. E saber esperar é algo de inteligência. Vamos pensar nisso. Quero agradecer você, Vânia, de Fátima Stabile, de Birigui, São Paulo, porque tornou-se uma sócia. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho e pela sua presença em nosso meio. Que Deus abençoe. A sua presença sempre nos enriquece. Não é enriquecido só no valor do dinheiro, não é isso, nem pensar nisso. Mas porque ajuda-nos e nos dá certeza de que a nossa programação está garantida. Muito obrigado. Marinalva Paulo da Silva, de Campo Grande, Alagoas. Está aqui as suas intenções. Também Domingas Maria Lacerda, de Rondon do Pará, lá do Pará. Parabéns pela sua perseverança de estar aí junto com a gente e ligar. Porque eu sei que ao ligar lá do Pará, bacana, muito bom, que bom. Lígia Maria Oliveira Santos, de Campinas. Maria da Conceição, de Almeida, Jundiaí, São Paulo. Maria Madalena Deble Siqueira, Bagé, Rio Grande do Sul. São essas intenções que nós colocamos aqui e vamos conversando, vamos dialogando, porque nós acreditamos, né, Débora, que a gente vai se fazendo, né? Como eu estava falando, como é importante a gente estar aberto ao aprendizado, né? Como é muito bom isso. Eu estava falando logo no nosso bate-papo, logo que a gente começou, que na época que a gente levava até umas palmadinhas assim, mas não que isso deve voltar, não é isso, não. Quando eu falo, eu vejo que a gente tem que saber educar, né? Porque talvez eu tivesse medo da minha professora e não respeito, mas também misturava respeito, porque eu lembro dessa minha professora, mas eu lembro com carinho hoje, porque eu era terrível também, né? Não era terrível. Arteiro. Era próprio de criança, né? Eu estava falando agora aqui, pedindo até testemunhos e coisas assim, já que ninguém dá um testemunho, eu vou dar. Eu lembro de uma ocasião que eu entrei dentro da geladeira, uma geladeira dessas antigas, estava sem a prateleira desligada. E eu entrei para dar um susto numa tia. E fiquei preso lá dentro, você imagina só. E a geladeira era daquela que você prende, né? Que você puxava assim, tinha a fechadura era uma alavanca. E olha, eu não sei, eu devia ter uns 5 anos por aí. E eu consegui me virar e consegui abrir a geladeira, dar um chute e consegui. Mas eu tive que contar aquilo, né? Então, lógico que eu levei um trauma, quer dizer, traumatizei, houve um trauma, e o trauma, como a gente sabe, não é o fato, mas a ideia do fato. É a sensação, né? Essa ideia de que eu podia estar morto e não sei, porque ficaram buzinando no meu ouvido, né? Imagina só, você era para estar morto, menino, eu ia procurar você, depois ia encontrar você, depois não sei de quantos dias, que depois ficou trauma. Verdade. E eu estou falando isso porque você falou da respiração desse menino, que tem a hiperatividade, que você fala, coloca as mãozinhas aqui na mesa, vamos respirar um pouquinho, né? Pensar na respiração, que é o processo da inspiração e expiração. E eu precisei fazer uma ressonância magnética, tive que entrar naquele tubo, né? Nossa! E aí eu olhei o tubo, conscientemente, olhando com o meu olhar, aquilo não tem problema nenhum, né? Mas quando eu deitei, a sensação de entrar foi terrível, mas daí eu comecei a fazer o processo da respiração. Inspirar, fiquei prestando atenção na minha respiração, me deu calma. Sim. Aí o tempo de espera fora diferente. Engraçado. É verdade. Porque eu tive que esperar 40 minutos para sair daquele tubo, né? Você imagina só. E isso gera uma claustrofobia. Mas eu comecei a trabalhar isso e lembrei quando você falou dessa técnica, que ela é importante. Senta um pouquinho na sua... Sente você respirando. Então você não está faltando ar para você. Não está acontecendo nada aqui, né? Você está tranquilo, olha o espaço que tem isso.
tem ar-condicionado, não está faltando nada, mas é a sensação. É a sensação. Mas tentar trabalhar essa sensação, que foi muito interessante para mim. Então, por isso que eu estou falando para vocês, quando tiverem com aquela dificuldade, que às vezes dá aquela taquicardia, ou então que se fica um pouco desesperado, parece que está sufocado, você pensa na respiração. Respiração. Interessante isso. A respiração é o princípio da meditação e ajuda, porque você se percebe, se conhece, e nesse momento que você está focando a sua atenção na respiração, você não está pensando em nada. E esse pensar em nada faz com que você se acalme, sabe? Com que você vai dar um reset, você delete para começar. Então, assim, esse momento, sua mente não está pensando em nada, você está respirando. E aí, quando você volta, começa a respirar normalmente, abre os olhos e você está reagindo, você está reiniciando. Então, isso é importante, né? A gente pode dar com tranquilidade para se fazer isso. Porque é próprio das pessoas ansiosas ficarem hipertensas, né? De uma certa forma que elas não conseguem ter esse domínio, às vezes. E como é importante a gente fazer exercícios, né? Sim, sim. Assim como a gente faz exercícios espirituais, exercícios para a nossa vida biológica, porque eu sempre insisto muito aqui, Débora, a gente não pode olhar para o homem numa única visão. Hoje é uma relação biopsicossocial, religiosa, econômica, sei lá. Né? Tem que olhar de maneira multifocal o homem. É verdade. Porque se olhar só para o lado religioso, aí você olha assim o Salmo 8 e fala assim, Senhor, o que é o homem para que tanto penseis nele? Há pouco abaixo de Deus o fizesse, com honra e glória o coroasse, cheio de poder para dominar toda a criatura. Coisa bonita, né? É bem bonito mesmo. Mas isso numa realidade teológica, né? Sim, sim. Fora disso, você não tem que dar conta. Olha, tem aqui, bom dia a todos, interessante o tema do programa de hoje e muito simpática. Ai, muito obrigada. A psicopedagoga que está sendo entrevistada. Obrigada. Saber esperar, eu creio que é um dom. Como tem gente impaciente neste mundo. E o pior, as pessoas se impacientam em qualquer ambiente e reclamam, murmuram e acabam ofendendo os outros. Já ouvi uma pesquisa que o tempo gasto em filas de bancos, no trânsito, nos consultórios médicos, representam vários dias de vida perdidos. É interessante que saibamos aproveitar esse tempo. O padre já falou sobre levar um livro, muito boa dica, e eu acrescento palavras cruzadas. É ótimo. Interessante, obrigado. Aí, ó. Livro de orações, quebra-cabeças, também são muito úteis, né? Um dia escutei algo interessante sobre o que a pessoa fazia quando estava presa no trânsito e alguém disse disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ela disse que quando acendia a luz de freio dos carros à frente, ela se lembrava da luzinha vermelha da Capela do Santíssimo, quando ela estava em adoração e começava a orar por si, pela família e por todos os motoristas. Interessante. Quando estou em casa aguardando algum compromisso, apanho meu violão e o tempo voa. É uma maravilha. A respeito do diálogo entre pais e filhos, o saudoso Padre Léo disse que quando as famílias têm o hábito de reunir à mesa para as refeições, muitas sessões do psicólogo são evitadas no futuro. Com certeza. Parabéns pelo programa. Abração a todos. Gilson, lá de Minas Gerais, Nanuqué. Obrigado, Gilson. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho, pela sua participação. Muito Isso que a gente bom. quer, né? É verdade, Débora? E é interessante a interação dele, porque não só dá elementos para a gente pensar também. Sim. Olha como é interessante. Olha, eu falei do livro. Aí ele entra com palavras cruzadas, quebra-cabeça e não sei o quê. E olha que interessante, né? A luz vermelha do outro lembra a presença do Santíssimo. Vamos ficar em... Porque é difícil, né? Sim. É que a gente quer chegar, a gente está afoito para chegar, né? É interessante isso. Às vezes você sai de um lugar e vai para o outro, você não percebeu o trajeto. Que tristeza que é isso. Olha, mas eu estava pensando justamente isso. Nós temos assim, eu escrevi há um tempo atrás um artigo falando justamente isso, porque às vezes a gente se desliga de tal forma que atualmente tem tido muitas ocorrências de pais, né, que esquecem os filhos no banco de trás do carro e as crianças acabaram falecendo. Então, eu escrevia justamente isso. Por que isso acontece, né?
porque estamos ligados no automático. Então, é isso que o padre falou, a gente sai de casa, vai para o trabalho e nem presta atenção no percurso, né? Então, foram pais que a grande maioria, a maioria acabou falando assim, não, é que eu todo dia estou no automático, eu saio de casa, vou para o trabalho e esqueci que a criança estava no banco de trás do carro e que naquele dia eu teria que levá-la à escola, eu teria que deixar lá na casa da avó e desci do carro, bati a porta e a criança acabou falecendo dentro do carro. Então, quer dizer, esse automático que muitas pessoas se colocam, acabam prejudicando. Então, quando a gente fala do tempo da espera, né, é se perceber neste tempo, é prestar atenção no que eu estou fazendo agora. Então, eu estou no percurso da minha casa ao meu trabalho, eu estou prestando atenção, eu não estou com a cabeça ou no trabalho ou em casa, né? Eu vou colocar minha cabeça em casa a hora que eu chegar lá e do trabalho até a hora que eu estiver ali. Isso. Naquele percurso, eu tenho que estar atento. Então, a nossa atenção também é um fator de espera, né? No momento de espera, a minha atenção tem que estar aberta, eu tenho que estar focada, eu tenho que estar atento às coisas que me acontecem, porque aí também se torna um tempo de espera produtivo, né? Um tempo de espera. Então, aqueles pais que infelizmente, né, porque isso acaba sendo até uma tragédia o que aconteceram nessas famílias, foram pais que estavam ligados se culpando e ligados no automático. São vidas, né, que eu não sei se têm que ser muito bem trabalhadas, né? Sim. Para não estabelecer a culpa, senão vai gerar um processo depressivo que não terá fim. Muito, né? Grande. É horrível. Eu não sei se eu daria conta. Você daria conta? Não, eu também, sim, sabe, então... Não, eu me pergunto, me coloco no lugar, né? Porque, como você falou, ligado no automático, às vezes um excesso de confiança. Como a gente tem excesso de confiança, às vezes a gente faz as coisas sem prestar atenção. E esse excesso pode nos levar realmente a achar, não, dá certo, eu vou e faço. E quando vê... Ontem mesmo eu estava em São Paulo junto com outro padre e o excesso de confiança, eu falei... pressa de chegar onde eu tinha que chegar, porque infelizmente o relógio vai comendo, mas não tem justificativa. Eu estou tentando justificar, mas não é por esse caminho. Aí eu entrei numa rua achando que já dava acesso aonde nós íamos chegar, e não era. Aí... eu tinha certeza que era a outra rua, mas eu falei, quem sabe dá certo. É o excesso de Isso me custou muito mais, porque eu tive que fazer a volta num quarteirão muito maior do que se eu tivesse seguido apenas mais um quarteirão virado e já estava no local. Porque eu sempre penso assim, a gente, até nós falamos isso hoje já, aprendemos a todo momento. Então, o fato de a gente estar aberto aqui a cada momento, nós estamos hoje aqui aprendemos com esse senhor que mandou esse e-mail, aprendemos com ele. Então, nós estamos aqui, a gente troca muito conhecimento e troca aprendizagem. Isso faz com que a gente esteja aberto às coisas novas e nos propondo a aprender. Isso é muito gostoso. Que bom. Né? Eu não sou dona do saber. Não, é isso aí da nossa onipotência. Né? Eu não sou dona do saber, eu estou o tempo todo ganhando. A ferida narcísica que às vezes marca a gente. Lógico. Mas que bom. Olha, Débora, que pena que nosso horário está chegando no final. Mas como a gente falou aqui no break, no intervalo, as portas estarão abertas. Eu gostaria de recebê-la novamente aqui, porque quando a gente tem pessoas que nos levam a pensar, isso ajuda muito. É verdade. Pessoas fundamentalistas, eu convivo com elas, mas não me trazem o prazer de pensar e refletir, porque a palavra está aí para ser pensada, né, e não para ser apenas reproduzida num vazio. Mas eu agradeço muito a sua presença. Obrigada. Você está com o seu GC lá, o seu telefone, né, marcado aí. Que bom. Que bom isso, né? Porque, olha, muita gente pode se beneficiar dos seus estudos, da sua sabedoria. Eu costumo sempre dizer, você traz água limpa para a gente tomar. Obrigada. É da fonte. Porque tem gente que às vezes oferece água suja e diz que é da fonte. Não, é a sua que você traz, a gente sabe. Então, muitos pais poderão se beneficiar com isso e ter uma nova família, uma nova estrutura familiar, com ganhos que vão ser significativos para a vida das crianças e deles também. O objetivo, eu sempre, todas as manhãs nas minhas orações, eu falo, Deus, me ajude a ajudar, sabe? O meu lema é esse, né? E em prol da harmonia familiar, porque a família é a base de tudo, né? E quem ajuda está sendo ajudado ao mesmo tempo. Né? Amém. Então, muito obrigado, viu, Débora? Eu que agradeço. Mas de coração, eu digo. E mais, insisto novamente, marca depois com a nossa produção uma nova volta. Você traz o seu livro, que eu fiquei curioso. Que bom, vai ser um prazer. Vou entrar no blog dela, você vai encontrar um livro que ela escreveu, que são vários artigos e que eu tenho certeza que isso vai ajudar. São os amigos da gente. Amigos, amigas que escrevem e ajudam a gente a pensar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você tem um dia muito feliz. Amém, todos nós. Obrigado.